A maioria dos jovens faz isso para quê? Para ostentar. Olha aí, mais uma vez, eles tirando onda, filmando, registrando tudo. Para quê? Para ostentar o poder, o dinheiro, o status. Mas só que isso é crime. E a gente precisa orientar os nossos filhos. Esse vai ser o nosso assunto agora. Participa com a gente. Você que é pai, você que é mãe, avô e avó também que ajuda aí, né, na educação do neto, dos sobrinhos. Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada, Larissa, pela sua participação. Rafael Pereira, especialista em segurança pública, muito obrigada também pela sua presença. E a Marister, que tem filhos pequenos, tem filhos adolescentes. Você como mãe, né, de futuros jovens, como é que você vê uma cena como essa? Qual é o sentimento que isso te dá, Mari? Boa tarde. Boa tarde, Robertinha. É um sentimento de insegurança, né? Eu não imagino meus filhos vivenciando isso. É o que a gente pensa, né? É o que a gente imagina, mas aí de repente... Imagina se você vê essa imagem circulando nas redes sociais. Opa, peraí, esse menino aqui é meu filho, ou então é amigo do meu filho. Como que você faz? Qual é a educação que você tenta proporcionar hoje para os seus filhos para não irem para esse caminho? Eu sempre tento falar com meus filhos, né, sobre a vida, né, da criminalidade, que não vale a pena. Eu dou muito conselho para os meus filhos sobre amizades também, né, saber escolher a amizade, né, porque tem amizades que acabam influenciando. Então, eu sempre dou conselhos. Larissa, a gente pensa, né, muitas vezes ali, tem pais que pode ser que saibam, né, dos filhos fazendo isso, mas a gente pensa... Prefiro acreditar que os pais tenham educado direitinho, só que aí vão para a rua, mostram uma outra versão daquele filho ou não, né? Tem lado ali também, tem histórias ali que às vezes os pais não se preocupam muito com isso. Por que que esses adolescentes, os jovens, no caso ali já são jovens, né? Tem essa valorização com o fazer errado, com o ostentar, por quê? Então, Beta, a gente está vendo o exemplo de um caso mais exacerbado mesmo, né? Normalmente tem-se uma construção do comportamento, a gente não tem comportamentos no vazio. Então, a gente tem um modus operandi, um repertório de comportamento, uma cartela de comportamentos que a gente vai emitir em vários lugares. Então, quando chega um ponto de ter um comportamento tão exagerado, tão esdrúxulo assim, é porque provavelmente teve uma construção de comportamentos disfuncionais. É muito difícil chegar neste ponto de comportamento disfuncional quando todos os outros comportamentos são corretos, né? Então, provavelmente eles já têm um histórico de desrespeito às regras, de desrespeito a limites, certo? Então, isso já é da construção de repertório de comportamento. Provavelmente esses comportamentos não foram conduzidos adequadamente anteriormente na história de vida, enfim. E, normalmente, o que reforça esses comportamentos desafiadores? Quais são os ganhos que esses jovens têm? A ostentação que ele tem, é ser reforçado socialmente naquele grupo que ele está, é dentro daquele grupo ele ter uma fama, ele ter, enfim, um elogio, ele receber algo, uma sensação vazia de poder. Então, normalmente tem questões ali dentro daquele grupo onde aquele comportamento emerge que reforça isso. Normalmente, essa valorização social, né? Esse elogio que outros jovens vão fazendo aquele comportamento. Então, isso por si só vai reforçando, mas normalmente em comportamentos mais extremos, a gente já tem outros comportamentos desafiadores, de respeito às regras, a limites, que não foram tratados. É muito difícil chegar a esse ponto de comportamento exagerado, sendo que no histórico de vida da pessoa, a pessoa sempre respeitou regras, sempre respeitou limites, é muito difícil. Só que quando chega num ponto desse, a gente precisa conversar com os nossos filhos, porque isso é um crime, né, Rafael? A pessoa não pode simplesmente pegar uma arma, sair atirando, tá tudo errado ali, né? A gente estava analisando essas imagens antes aqui nos nossos bastidores, tudo errado, né? Beber, dirigir, arma, agredir pessoas na rua. Roberta, nós temos uma série de crimes sendo praticados aí e o que chama a atenção é que são crimes em que a materialidade desses delitos, a prova desses delitos, ela é feita pelos próprios adolescentes, jovens aqui, na verdade adultos, né? Eles não são mais adolescentes aí, né? São adultos. E que bom que já tem idade ali para responder pelos próprios atos, já respondem, né? Integralmente às iras do Código Penal, do Código de Processo Penal e as imagens realizadas pelos próprios criminosos, vamos assim chamá-los, né? Elas retratam ali a prática de inúmeros crimes, tanto os crimes do Código Penal
como a injúria, um crime contra a honra, até crimes de lei extravagante, como porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública, ou seja, trazendo um risco social extremamente grande, né? E extrapolando ali a incolumidade deles, mas também de toda a sociedade. Agora, é comum, diante de um caso desse, às vezes os pais ainda tentarem passar pano quente para os filhos? Infelizmente, quando se analisa em sede de segurança pública a criminalidade juvenil, né, e nesse caso, jovens adultos, né, que eles se enquadram dentro do sistema etário jurídico, a gente percebe que a maioria dos casos, eles ocorrem pela falta de acesso às questões sociais. Então, uma educação, às vezes, incompleta, uma falta de acesso aí a instrumentos públicos sociais, como o lazer, né, a saúde. Só que, nesse caso, o que nós temos, aparentemente, são jovens de classe alta, que têm acesso à educação, que têm acesso à saúde, que têm acesso ao lazer, e por alguma situação eles acabam se desviando e caindo para a criminalidade, né? Então, o questionamento aí seria de quê? Talvez da família, porque aparentemente não há uma omissão estatal aí com relação a esses jovens. Então, passa-se a avaliar o quê? Qual seria o estopim para essa prática delituosa? A criação, né? Qual é o papel dos familiares desses jovens, no sentido de punir, de educar, de prevenir, porque o Estado vai punir. Temos, inclusive, já a instauração de inquérito, o efetivo indiciamento, e daqui para frente é a denúncia e o efetivo processo penal pela assistência à prática delituosa. Vamos mostrar as imagens aí mais uma vez? Eu quero que você de casa responda para a gente aqui no nosso WhatsApp. O que você faria se fosse o seu filho numa situação dessa daí? Se de repente essas imagens ganhassem essa repercussão toda e tivesse a cara ali, o rostinho, a fotinha ali do seu filho, atirando, agredindo as pessoas, dirigindo alcoolizado e ainda gostando de ostentar, olha lá, postando isso nas redes sociais como se fosse o máximo. E tão novinhos, né? E já vão estar com a ficha suja. Aqui no nosso WhatsApp já tem participações da pessoa que diz: esses jovens de Manaus, para mim, são criminosos como outro qualquer. A conduta deles não indica coisa de pessoa de bem. Agem assim porque são ricos. Triste ouvir, né, às vezes, o que os advogados dizem sobre os jovens que são universitários, de famílias de bem, sem antecedentes criminais. Isso não quer dizer nada, né? Agem como se fossem donos do mundo. A gente agora vai continuar esse debate aqui. No caso aqui, Maristé, pensando ali, você disse da forma que você tenta educar seus filhos para que eles não cheguem, né? Não normalizem uma cena dessa. A Larissa Lobo, a psicóloga, falou, geralmente quem tem esse comportamento começa antes, demonstrando, né, o fato de não cumprir regras, às vezes dentro de casa mesmo. Como que você corrige seus filhos nesse não cumprimento de regras? Por exemplo, horário para dormir, horário para fazer as coisas. Você percebe, você consegue corrigir seus filhos no dia a dia? Sim, né? Eu sempre tento deixar eles de castigo. O castigo é uma forma que você utiliza. E eles obedecem o castigo? Obedece, tem que obedecer, né? Aí, igual ela falou, né? A gente observa dentro do nosso lar, né? As atitudes dos nossos filhos, os comportamentos dos nossos filhos, como estão sendo, né? Comportamento. Larissa, e isso é importante, então, o cumprimento de regras dentro de casa se torna, às vezes, a gente acaba liberando uma regrinha aqui, outra ali, né, quando eles não cumprem, não dando, às vezes, a devida importância para aquela atitude que precisa ser corrigida. Mas isso pode, então, ter um reflexo lá na frente? Depende. Não é eu deixar, assim, atenuar com uma consequência, uma punição, em uma situação que vai gerar esse comportamento, mas é ignorar isso de maneira sucessiva. A gente tem estilos parentais, são formas como a gente aprende a parentalidade, aprende a educar os nossos filhos. Isso normalmente acontece quando os pais têm um estilo de parentalidade
parentalidade mais permissivo, mais negligente. E aí vai acontecendo durante anos uma série de ensinos de que regras são muito arbitrárias, de que regras podem ser desrespeitadas, de que limites são variáveis. Então, normalmente já tem ali um desrespeito e uma ausência de ensino dos adultos em volta daquele ser que está em desenvolvimento, a ausência de ensino mesmo do que são limites, entende? Então, não é uma situação, não é em uma situação eu deixar que meu filho saia sem a consequência, mas é quando eu faço isso excessivamente, quando excessivamente eu não deixo ele lidar com a consequência dos atos dele, quando excessivamente eu não coloco limite nos comportamentos, quando excessivamente eu não gero uma consequência negativa para ele aprender aquilo que ele fez, eu não dialogo, eu não ensino, entende? Então, quando excessivamente eu vou emitindo um estilo de parentalidade que é permissivo, que é negligente, com o passar do tempo, esse adolescente, esse jovem, essa pessoa vai se criando sem qualquer noção do que é uma regra social. Por isso que a gente precisa cumprir o nosso papel de pai, de autoridade dentro de casa, né? Tem uma pessoa que diz, sabe, Roberta, eu acho que a falta de limite hoje dos pais, né? Os pais estão perdendo a autonomia com seus filhos. Aí as leis também mudaram, tudo isso contribui. Também tem outro comentário de uma pessoa que diz, as atitudes trazem desordem na sociedade, perigos e pode até causar a morte de alguém, eles não têm limites, né? É o que poderia ter acontecido ali naquelas imagens, né, Rafael? Sim, são crimes graves, não são práticas delituosas de menor potencial ofensivo. Nós temos crimes graves como o porte ilegal de arma de fogo, o disparo de arma de fogo em via pública, a direção de veículo automotor sob o efeito de álcool, ou seja, crimes que têm como objeto jurídico protetivo toda a coletividade. Então, coloca em risco efetivamente os próprios jovens, né, e também a sociedade como um todo, né, diante dessas práticas delituosas que com certeza já estão sendo ali, segundo a própria reportagem já demonstrou, sendo apuradas pela Polícia Judiciária do Amazonas, e resta agora aguardar, né, o desfecho judicial e, por consequência, uma eventual condenação criminal. Mais uma vez, eu convido você de casa a participar com a gente. Se fosse o seu filho nessa situação, se esse vídeo viralizasse nas redes sociais e, de repente, você abrisse o seu celular, como é que você corrigiria o seu filho? Porque tem pais que, diante dessa situação aí, como a gente já disse, iria defender o filho, iria tentar responder por ele, iria tentar arrumar ali 1001 respostas para justificar a ação do filho, para, enfim. Como é que você trataria esse assunto na sua casa se fosse um dos seus, Marister? É complicado, né, Roberta? Mas eu tentaria mostrar as consequências para ele, né? Do que poderia causar no futuro para ele também, né? Não, ali já teria consequência, né, Rafael? Esses jovens podem responder por quais crimes? Roberto, nós temos ali já, pelas imagens, pela reportagem, a prática de direção de veículo automotor sob o efeito de álcool, um crime do Código de Trânsito. Nós temos aí o porte ilegal de arma de fogo, do Estatuto do Desarmamento, né? A depender do tipo de armamento, é um crime até inafiançável e de natureza hedionda. O disparo de arma de fogo em via pública, a injúria contra os moradores de rua ali, né? Que apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, com a junção de todas as demais condutas, eleva a pena e pode efetivamente resultar até numa condenação elevada com a aplicação de um regime fechado de cumprimento de pena. Tem um comentário aqui muito interessante de uma pessoa que diz: quando eu descobri que meu filho estava mexendo com drogas, guardando dentro da minha casa, eu botei ele para fora de casa. Hoje eu não sei o que ele faz, mas eu não aceito isso. Larissa, como é que a gente começa a perceber os sinais? Porque, como você mesmo disse no início da entrevista, isso não começa da noite para o dia lá com 18 anos, não. Quais são os sinais que os nossos filhos podem apresentar antes desse comportamento de uma pessoa que não sabe quais são as regras da sociedade? Claro, Beta, que é importante frisar que nada é uma sentença. Então, se meu filho ele desrespeitou uma regra em específico, quer dizer que automaticamente no futuro ele vai se tornar uma pessoa que não respeita as normas da sociedade. Mas é importante no dia a dia a gente observar isso, como é que ele lida com o não, como ele lida com as normas de boa convivência, de respeito com o outro, de consideração pelo outro, se ele demonstra empatia, se ele demonstra compaixão pelo outro, se quando eu coloco limites, se quando eu coloco regras e explico essas regras, como que ele reage normalmente. Então, é na constância ali do dia a dia que a gente vai observando a maneira como esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele observa e ele lida com as normas, entende?
E deixando ele lidar com as consequências também. É importante para ele, para o aprendizado dele, que ele lide com as consequências de quando ele burla uma regra, um limite. É importante para que ele entenda por que aquela regra existe. As regras não existem sem absoluto nenhum motivo, né? Então, elas existem, têm uma razão. O que acontece quando essas normas não são cumpridas? Então, é no dia ali, na convivência, que a gente vai observando como que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele observa as regras de maneira geral. E é aí que a gente intervém. Se não consegue intervir sozinho, procurando a psicoterapia, que vai auxiliar nesse respeito, nessa educação do que são esses limites. Teve aqui um comentário de uma pessoa que diz: aqui na minha rua tem uma mãe que aceita que o filho roube as coisas dos outros. Inclusive, ela aceita que ele faz baile na rua, incomodando toda a vizinhança. Os moradores não estão aguentando mais essa situação. Só para a gente finalizar, já acabou o nosso tempo, a responsabilidade dos pais nessa situação aqui, Rafael. Roberta, a educação e a segurança pública, ela é dever de todos, né? A própria Constituição é clara que ela é dever da família, inicialmente, de toda a sociedade e do Estado. Então, se há falta de algum desses pilares, se a família falha nisso, as consequências são claras e, com certeza, o Estado vai agir. Então, aquele pai que permite que o filho tenha esse tipo de atitude, pode esperar que efetivamente o Estado vai agir e aí a educação vai vir de outra forma e muitas vezes pode ser até a privação de liberdade. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês, que fique aí o recado, né, para que a gente consiga orientar, dar educação realmente para os nossos filhos, e a gente não pode achar uma cena dessa normal, de jeito nenhum.